Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Almeida Rodrigues, ex-diretor da Polícia Judiciária. Agradeço desde já as questões que já foram aqui explicitadas por si. De qualquer forma, Sr. permita-me que volte um pouco à questão antes do furto. Isto tem uma linha no tempo, tem o antes do furto, tem o furto e tem o aparecimento. E eu julgo que é fundamental nós esclarecermos para nós, nesta Comissão, a situação que ocorreu antes do furto. Bem sei que o Sr. disse que a Polícia Judiciária sabia, o diretor da Polícia Judiciária não sabia, mas soube a posteriori. E, portanto, também tudo aquilo que se soube a posteriori é importante para esta Comissão. E por isso as perguntas que lhe vou fazer, independentemente de ter tido conhecimento desses factos antes ou depois, são importantes para se perceber quem sabia o quê e quando em dado momento. Porque parece-me que é muito relevante para todo este processo saber se as Forças Armadas foram devidamente informadas desta situação em tempo oportuno para reforçarem a segurança das suas instalações. Se o foram e não o fizeram, é uma outra questão. Se não foram, a questão é mais complicada do ponto de vista da coordenação da informação e da partilha de informação que deve existir entre as várias instituições. E é nesse sentido que eu vou insistir nesta questão, porque ela parece-me fundamental. Nós perguntamos aos responsáveis máximos do Exército que estiveram, e desde logo o ex-general-chefe geral das Forças Armadas, que nos disse que não tinha tido conhecimento, o SEM também disse que não tinha tido conhecimento, mas outras instâncias podem ter tido conhecimento. E é isso que nós também temos que esclarecer, até para o futuro, porque há situações e informações que não podem ser desvalorizadas, porque, como se viu, elas vieram-se a confirmar ao longo do tempo. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. é, mesmo a posteriori, que diligências fez a Polícia Judiciária quando soube desta situação? Certamente que lhes terá perguntado. Souberam? Como é que souberam? O que é que fizeram com essa informação? Partilharam essa informação com quem? Fazem parte da UCAT? Partilharam com quem lá estava? Deram conhecimento às Forças Armadas? Na UCAT, por exemplo, está a Polícia Marítima, não está o Exército, nem está a Força Aérea, mas está pelo menos uma representação da Marinha. O que é que sabe sobre isso? Que informação é que foi partilhada relativamente a esta informação, que é extremamente relevante para o que se passou a seguir? Muito obrigado. Eu compreendo a questão que me coloca, mas, como eu já disse, dentro do princípio da suficiência do processo penal, essa questão estará a ser averiguada no processo crime. Eu não sei, eu já saí da Polícia Judiciária quase há 9 meses ou há mais de 9 meses e, portanto, eu não sei em que ponto é que está esse esclarecimento. Mas a partir do momento em que está a ser investigada num processo de crime que está sujeito a segredo de justiça, eu ainda que soubesse, que não sei, só poderia dizê-lo numa sessão privada desta Comissão. Compreendo, Sr. isso não seria problema. No final desta sessão, certamente que teríamos a oportunidade de, a seu pedido, encerrar à comunicação social esta sessão e dar-nos-ia as respostas que entendesse. O que eu presumo é que nem mesmo a posteriori teve curiosidade de saber como é que isto se passou e o que fez a PJ com essa informação. Mas compreendo, e eu julgo que concordará comigo, que era muito relevante que ela tivesse sido transmitida aos sistemas de informação da República, que tivesse sido partilhada com o Exército e com as Forças Armadas em geral, que tivesse sido partilhada na Unidade de Coordenação Antiterrorismo, onde a PJ está sediada, e, portanto, eu gostava de que me dissesse, ou que me confirmasse, que considera relevante que isso tivesse acontecido, e que até eventualmente pode estar no processo, como disse bem, mas uma coisa é estar, outra coisa é de facto, e eu estranho que não tenha tido a curiosidade de saber o que é que se passou e que seguimento teve essa informação. Sra. Deputada, eu já transmiti que, embora não possa falar sobre isso e desconhecendo, já disse que é a minha convicção, por aquilo que conheço
da cultura organizacional da Polícia Judiciária, da prudência com que normalmente os inspetores e os dirigentes atuam, admito como provável que essa informação tenha sido transmitida. Obrigada, Sr. Diretor, Sr. Diretor. Vamos então agora à questão do furto e eu gostava, já respondeu aqui a algumas questões e portanto eu gostava de saber se alguma vez sentiu dificuldade, depois deste despacho do dia 3 de julho da Sra. Procuradora-Geral, que atribuiu a investigação à Polícia Judiciária, coadjuvada pela Polícia Judiciária Militar, se alguma vez durante as investigações teve conhecimento de dificuldades de coordenação e de coadjuvação entre as duas polícias. Pois, como já disse, tive conhecimento de quando terá sido barrado o acesso da Polícia Judiciária a uma instalação militar. E depois também fui vendo algumas notícias que davam nota disso. Digamos que só terá havido dificuldades a partir do momento em que há o aparecimento do material. Até o aparecimento do material, as investigações decorreram normalmente. Eu presumo que sim, mas será necessário perguntar a quem efetivamente dirigia a investigação. Muito obrigada, Sr. Teremos certamente a oportunidade de o fazer. Vai estar cá o Sr. Procurador responsável pela investigação, mas suponho que nunca lhe terão manifestado qualquer dificuldade. Muito obrigada. Uma questão que lhe queria perguntar é que avaliação lhe merece o que aconteceu com o incidente dos paióis nacionais de Tancos, se acha que foi um crime de oportunidade e será que foi obra de amadores, como aqui também já nos transmitiram algumas das entidades que ouvimos, e que avaliação é que faz, porque terá acontecido esse crime nestas circunstâncias, em paióis dedicados ao regimento de engenharia, que por sua vez parece ser o elo mais fraco das 4 unidades que faziam a segurança aos paióis, também eram aquelas que tinham paióis dedicados. Portanto, há aqui um conjunto de coincidências e de circunstâncias que certamente são avaliadas e no seu juízo e com a sua experiência, gostava que nos dissesse se considera que de facto foi um crime de oportunidade ou se foi devidamente planeado. Senhora Deputada, eu tenho que me reportar apenas àquilo que conheço da comunicação social, por aquilo que foi dito, mas parece-me, na minha opinião, e isto é apenas a minha opinião, alguém que deixa transparecer que vai praticar um furto ao ponto de chegar ao conhecimento das autoridades. E depois a forma como o furto terá sido praticado, o local escolhido para a guarda das armas, tudo isso, enfim, faz-me crer que não terá havido um planeamento muito eficaz. Portanto, não estaremos perante pessoas que, enfim, que fazem um planeamento. Digamos que ao longo da minha carreira investiguei crimes de roubo ou de furto um bocadinho melhor planeados. Portanto. Obrigada. Sr. Soutor, certamente que a PJ tem várias linhas de investigação, seguiu várias linhas de investigação, algumas ainda segue, outras já terá abandonado. Durante muito tempo houve a ideia de que poderia ter havido também aqui um simulacro de roubo para resolver alguns problemas de pequenos furtos ao longo do tempo. Essa tese surgiu. Não sei se essa linha de investigação foi seguida também pela Polícia Judiciária, se já foi abandonada. Também gostava de saber se a linha de investigação ligada ao terrorismo internacional se mantém ou também se já foi abandonada, isto por questões que à frente lhe vou colocar. Senhora Deputada, eu não me posso pronunciar sobre isso. Agora, aquilo que eu posso garantir à Senhora Deputada e a esta Comissão de Inquérito é a minha plena confiança nas pessoas que estão a investigar este caso. São pessoas de grande qualidade. Eu conheço, sei quem são
e, portanto, são pessoas que irão, onde for necessário, explorarão todas as possibilidades e, portanto, estou convencido que quando os senhores deputados tiverem acesso ao processo, verificarão que está um trabalho de excelente qualidade. Doutor, a questão que lhe queria colocar que tem a ver com isto é que, de facto, o Primeiro-Ministro insiste, e em novembro ainda o disse, e diz que não há suspeita de terrorismo no caso de Tancos. Como não temos nota de que essa linha de investigação tenha sido abandonada, e até pelo contrário, os processos foram apensos recentemente e mantêm-se a ser investigados pela Polícia Judiciária, tendo em conta exatamente a suspeita de ligação ao tráfico de armas internacional e terrorismo internacional, o que lhe pergunto é que informações tem o Sr. Primeiro-Ministro sobre isso, se enquanto esteve à frente da Polícia Judiciária falou com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta situação e que informações lhe terá, no caso de ter falado, lhe terá transmitido. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária é nomeado por um despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do titular da pasta da Justiça. Quando há pouco disse que durante os 10 anos que dirigia a Polícia Judiciária eu criava as condições para que se investigasse, mas não queria saber como é que estavam a ocorrer as investigações, era precisamente para evitar que alguém pudesse pensar que eu algum dia falaria com a tutela sobre isso. Nunca falei com a Sra. Ministra da Justiça sobre isto, nunca falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre isto. E também se falasse, como a Sra. Deputada já me ouviu aqui dizer, não teria nada a dizer. Apenas lhe diria que o processo foi declarado prioritário, disponibilizei todos os meios que são necessários para investigar e nada mais. Muito obrigada, Sr. Doutor. Gostava agora de ir um pouco ao terceiro momento deste processo e que tem a ver então com o reaparecimento do material e perguntava-lhe se soube ou se a PJ soube e o diretor não soube do reaparecimento e como é que soube. E que diligências foram tomadas logo de seguida, já agora? Aquilo que eu soube na altura é que a Sra. Procuradora-Geral, penso que também o Sr. Diretor do DCIAP estariam a contactar com a Polícia Judiciária quando foi quando ocorreu esse facto, quando as armas foram recuperadas. Sei também que foi a Polícia Judiciária para examinar as armas e que depois houve aquele problema que já abordámos aqui. Portanto, sobre a forma como as armas foram encontradas, sobre não sei rigorosamente nada. Doutor, é público que a Polícia Judiciária estaria a investigar, a Polícia Judiciária Militar estaria a investigar essa situação, ou pelo menos a desenvolver diligências nessa investigação, à margem da Polícia Judiciária, coisa que era irregular, tendo em atenção que, por despacho da Procuradora-Geral, esse processo estava atribuído à Polícia Judiciária Militar. Polícia Judiciária. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é quando é que soube e como soube que a PJ Militar estava a fazer essa investigação à margem da PJ? Isso. E já agora, peço desculpa porque é a minha última pergunta, só saber se estas inteligências que entretanto aconteceram entre as duas polícias, se já tinha havido alguma situação anterior, designadamente no caso dos comandos. Eu começo pelo fim da pergunta que a senhora deputada me colocou. A Polícia Judiciária ministrou formação à Polícia Judiciária Militar, sempre que nos era pedido para darmos formação. Em diversas valências nós ministramos essa formação e colaboramos em inúmeras investigações. Sempre houve, entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária Civil, sempre houve um excelente relacionamento.
Eu não sei o que é que terá acontecido aqui, neste caso concreto, para que tenha havido estes desentendimentos. Não sei também se terá sido a alteração do paradigma por parte do Ministério Público que motivou alguma reação por parte da Polícia Judiciária Militar. Eu vou procurar explicar. Tinha havido, salvo erro, em 2011, um furto de armamento no quartel da Carregueira. E houve também um furto nos fuzileiros. E essas duas investigações foram conduzidas pela Polícia Judiciária Militar. Pediam-nos colaboração também para difundirmos informação, mas foram dirigidas pela Polícia Judiciária Militar. No caso, por exemplo, do furto das armas da Direção Nacional da PSP, é a PSP que está a investigar. E aqui atribuiu-se à Polícia Judiciária a competência, precisamente face ao enquadramento jurídico que foi feito pelos senhores magistrados do Ministério Público. Portanto, eu não sei se foi esta alteração que terá provocado. Estou apenas, enfim, a procurar uma explicação. Se foi isto que motivou, digamos, alguma dificuldade de relacionamento. Isto nunca me foi reportado, isto foi uma coisa que eu pensei, porque de facto houve esta alteração no tocante à delegação para a investigação de crimes tendencialmente idênticos. Não sei se me estou a fazer entender. Muito obrigado.